É o que eu falo para muitas pessoas, né? Tudo começa no planejamento. Hoje a gente olha, o mercado tá cheio de profissionais excelentes, tecnicamente. Entende? Mas o que a gente investe, o que a gente vê que vai gerar valor e fazer com que a agenda daquele profissional ali fique cheia. E já passamos dias sem atender ninguém. É onde muitos desistem. Fala pessoal, começa agora o JAcast. Pessoal, e o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Tem uma filhinha, cara, que é uma princesa. Eu já tô tentando trazer ele aqui nesse podcast, cara. Eu acho que desde quando eu iniciei com o podcast que eu tô tentando trazer ele aqui, mas tá muito difícil. Mas como tudo na vida tem seu tempo, chegou o tempo de eu trazer esse grande cara, esse grande amigo. É um empresário, cara, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história desse jovem. É um cara que a história dele é muito parecida com a minha também, que ele conseguiu romper na vida e está crescendo e ainda está investindo, ajudando outros jovens também a fazer o que ele faz, que hoje ele é um mestre, hoje ele é um mentor nessa área. Ele dá aula, na verdade, né? Eu já quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal. Assista nossos vídeos, curta, compartilha, porque se esse vídeo está sendo bom para você, com certeza ele vai ser bom para outras pessoas também. E o meu convidado de hoje é o Werleson. Meu irmão, é um grande prazer ter você aqui no JAcast. Hoje o nosso papo é um papo de barbearia. E agora, como vamos fazer? Eu quero que você se apresente para o pessoal. Quem é você? Fica à vontade. Casado eu sei que você já é. Pai de uma princesa linda. Meu irmão, fica à vontade. Esse podcast é seu. Obrigado, João. Obrigado. Primeiramente quero te agradecer, né, cara? Te honrar aí por esse convite especial de estar aqui contigo, né? Trocando essa ideia, podendo compartilhar com o pessoal um pouco da nossa história aí, né? Um pouco daquilo que a gente construiu até aqui. E sou o Werleson, né? O Werleson Mota, sou proprietário da barbearia Mota. Sou casado e pai de uma princesa, como você falou, da Isabela, né? E que é o nosso combustível diário, né, cara? Pra gente estar todos os dias buscando ali melhoria, buscando ali o crescimento, né? Pra poder a gente ser um grande exemplo pra ela, né? E poder dar o melhor pra ela aí, tá? Que bacana, meu irmão. Meu irmão, e como começou essa trajetória aí na barbearia? Como foi isso aí? Outra coisa que eu ia perguntar, você é de Macaé mesmo? Macaense? Então, sou de Conceição de Macabu, uma cidade vizinha aqui, só que sempre vivi lá e aqui em Macaé. Moro definitivamente em Macaé, acredito que mais ou menos uns 12, 13 anos. Tá? Já é macaense, já. Moro aqui, mas sempre vivemos tanto em Macabu quanto aqui, né? Mas sou de lá, sou de Conceição de Macabu, uma cidade pequena, deve ter uns 20 mil habitantes lá. Aí, como lá também tem pouca oportunidade de emprego, né? A gente decidiu vir para Macaé em busca de emprego e ficando aqui foi a melhor opção pra gente, né? E como começou essa história de barbearia, cara? Explica pra gente e o que te motivou a abrir uma barbearia. Cara, é uma história, como eu posso dizer, longa, né? Mas vou tentar resumir aqui. Quem não sabe, minha mãe era cabeleireira, né? E todos nós somos em 3 irmãos, ela cortava o nosso cabelo em casa. E ali naquela dela cortando nosso cabelo, a gente curioso, né, criança, né? Começamos a pegar a máquina e passar um na cabeça do outro lá. E dali fomos aprendendo com ela em casa, né? E aí, com o tempo, isso foi gerando em nós um desejo de também exercer aquilo ali. Porém, eu jogava futebol na época, até meus 15 anos de idade, ali, meus 15 aos 16, na verdade, 16, 17 anos. Então eu não parei de cortar cabelo, só cortava cabelo no meio tempo ali que eu tinha férias, alguma coisa assim, ou da rapaziada no quintal de casa. A gente começou ali, sim, dentro do quintal de casa, não tudo cobrava começa nada. Em casa. Não cobrava nada. Tem noção, depois de um tempo, a gente começou a pedir o pessoal para levar só a Gillette, né, para poder a gente cortar o cabelo ali dos amigos ali. Então, resumindo, que é uma história bem longa aí com 18 anos, comecei a ingressar no outro trabalho, fui trabalhar no comércio muito tempo.
E aonde entra a nossa história com a barbearia? Foi em 2018, na verdade 2017, eu estava passando por uma situação bem difícil assim na minha vida, financeiramente falando. Tava com uma dívida alta, para mim naquela época era muito alta. Endividei assim com quase 30 mil reais de dívida, a gente tava, né? E naquele meio tempo ali, eu comecei a mudar um pouco a minha vida, assim, o rumo da minha vida. Parar de frequentar alguns lugares, fiz rompimento com algumas amizades e algum meio que eu convivia. Sim. E aí comecei a ficar mais em casa. Foi aí que, nesse meio tempo, teve um pastor que, do nada, eu não sonhava em empreender, não sonhava em abrir nada. Teve um pastor que estava na porta de casa, foi levar a minha mãe, né, em casa, ele era da igreja da minha mãe, que minha mãe era na época. E aí esse pastor virou pra mim e falou assim: meu filho, escuta o que eu vou te falar, nunca esqueço disso. Foi em 2017, no dia das mães de 2017. Ele falou comigo assim: você vai empregar muita gente. E aí eu, amém, recebi, fui pra dentro assim. Que legal. Só assim mesmo e fiquei, sabe, como se eu não apliquei meu coração naquilo ali, nem fiquei com aquilo na minha, nem deixei aquilo ficar na minha cabeça. Porém, um ano depois, eu falo que Deus começou a gerar no meu coração um desejo de abrir um negócio. E eu não sabia o que eu poderia abrir. E aí eu tinha experiência no comércio, trabalhei com loja de roupa, sapataria e tal. E eu fiquei listando, eu fiz uma lista, selecionei uns 5 negócios que eu poderia, né, tá empreendendo. E aí veio a barbearia. Eu lembrei que eu sabia cortar cabelo, só precisava me aperfeiçoar, né, porque o tempo mudou, já era legal, não sei quantos né, anos. E aquilo ali começou a queimar no meu coração. E nisso que eu tava pensando direto nisso, meu irmão mais novo, ele tava cortando cabelo em casa, começando da forma que eu tinha começado antes. E ele já tava bem atualizado, já tava cortando o cabelo de uma galera lá. Foi onde cheguei pra ele e falei com ele: irmão, vamos abrir uma barbearia? Tô pensando em abrir uma barbearia, o que você acha? Você vai trabalhar comigo? Aí ele na mesma hora falou assim: vamos sim. Aí a partir dali, finalzinho de 2018, a gente começou a desenhar a barbearia. Mas isso em Conceição? Em Conceição de Macabu, isso. Aí, na verdade, eu morava aqui e ele lá. Eu sempre ia lá, em Conceição de Macabu. Então, os dias que eu tava lá, final de semana que eu estava lá, a gente conversava e projetava. Comecei a anotar tudo que a gente precisava ter para abrir uma barbearia. A gente não tinha dinheiro, eu tava desempregado nessa época. Até que consegui um emprego novamente, eu comecei a trabalhar. Foi onde eu comecei também a pagar as contas que eu tava devendo, né? E aí a gente foi devagarzinho, cara, pensando e projetando para poder a gente ingressar na barbearia. Foi em 2019, aí passou o ano, 2019, eu fui demitido desse emprego que eu tava, não sabia o motivo até hoje, mas eu vejo assim muito agir de Deus, cara, porque mesmo a gente sem saber o motivo que eu tinha sido demitido de lá, eu vi Deus, ele me tirando daquele lugar para que eu pudesse iniciar na área da barbearia. E foi aonde, sem dinheiro, a gente tava devendo ainda com, sei lá, R$1.000. A gente achou uma loja que ficava embaixo da casa onde eu morava. E ali a gente começou a barbearia. Com 2 cadeiras usadas, 2 espelhos usados, tudo de segunda mão. A gente não tinha nem porta de vidro. A gente tem até foto no nosso Instagram. Que legal, né, cara? Esse início ali. E foi onde a gente startou com a barbearia, foi em agosto de 2019. E o importante você estava falando, né, quando você fala de planejamento, né? Olha só que bonita a história, né? Porque lá atrás você começou a ver ele já cortando o cabelo, e você, cara, vamos montar uma barbearia? Vamos. Aí você falou que agora é interessante, né? Aí começamos a nos planejar. Como que ia fazer, o que teria que comprar, sim, como que começou. Cara, então hoje a empresa, é o que eu falo para muitas pessoas, né? Tudo começa no planejamento. Sim. O teu medo de empreender, vai assim mesmo. Mas nunca esqueça de planejar. Mas eu só vou empreender quando eu tiver dinheiro. Você nunca vai empreender. Nunca. Se você só vou fazer isso quando você tiver dinheiro, esquece. Que você não vai. E é por isso que esse podcast aqui, quando eu criei esse podcast, Welleson, foi para dar a voz de pessoas que nem você. Legal. Para contar a tua história e engajar outras pessoas também que têm esse mesmo sonho que você. Sim. De empreender. Uma vez eu estava conversando contigo na barbearia, né?
Pessoal, não foi cortar o cabelo, tá? Foi só fazer a barba só que ele foi fazer. Mas interessante o desejo que você tinha de... Tinha, não tem ainda, hoje você faz esse projeto, né? De ajudar outro jovem. Para fazer exatamente o que você fez. Só que muitas vezes, o que você falou, João, muitas vezes a gente procura, mas na hora a pessoa não quer. Mas todo mundo quer ver o sucesso hoje da Barbearia Mota. Mas não sabe por onde, quais os caminhos que a Barbearia Mota fez para chegar onde ela está chegando. Porque hoje, quando a gente fala Barbearia Mota, cara, é o nome de uma franquia já. Amém. E hoje, eu conheço você lá, né, não tanto do início, mas quando estava na outra barbearia, né? Sim. Eu fui lá, estive lá contigo, você até abençoou a gente num projeto que a gente tem sempre de final de ano de ajudar as pessoas, né? Você foi um cara que patrocinou, ajudou ali no patrocínio também. E para você ver, mesmo com pouco que ele tinha, ele ainda parou um tempo ainda para estar ofertando isso na vida de outras pessoas, né? E hoje, para quem olha hoje a barbearia dele, caramba, que barbearia linda. Mas não viu de onde você começou, né? Verdade, cara. O seu passo lá de trás. E me fala uma coisa, qual foi o maior desafio para montar a barbearia, né? E para ser empreendedor, né? Porque na verdade são duas linhas diferentes, né? Para montar uma barbearia e empreender, né? Cara, maior desafio. Cara, eu te falo que um dos maiores desafios, né? Isso vai até entrar num assunto que você vai até falar esse final de semana. É sobre liderar e gerir pessoas, né? Por quê? Eu entendo que você pega, no nosso caso assim, a maioria da galera que trabalha com a gente são pessoas que chegaram sem experiência, né? Na verdade temos um colaborador só que chegou já com experiência. Todos os outros são pessoas que chegaram ali sabendo o básico do básico e a gente foi moldando esse cara para ele desenvolver tanto tecnicamente, tanto como profissional, como pessoa e no pessoal de cada um. Então, eu vejo que é um trabalho assim que eu acho que o maior desafio hoje, o maior desafio é esse. Por quê? É o maior desafio porque depende muito do querer da outra pessoa, da vontade do liderado, né? De mudança, de querer crescer, de querer ir para um próximo nível, tá? Então, porque assim, pessoas são diferentes, todo mundo é diferente uma da outra, né? Então, Sim. assim, para poder você aprender a lidar com todo tipo de pessoas ali, então o líder precisa ter paciência, o líder precisa ter visão de futuro, o líder precisa entender de pessoas para poder você conseguir, cara, por mais que aquela pessoa não esteja pronta ainda, você enxergar, cara, eu sei que moldando aqui essa pessoa que vai voar, vai crescer muito, eu enxergo isso. Então você tem que enxergar além, muitas vezes até do que a pessoa enxerga. Perceber. Então, essa é a grande diferença, Wellington, de um líder para um chefe. Porque o líder verdadeiro, ele tem essa empatia. Sim. Ele se coloca no lugar do outro, ele traz ele para perto e nós vencemos, nós vamos fazer junto, deu tudo certo, não, você errou, não, nós erramos. Como que nós podemos melhorar isso? Isso é empatia. E é um dos temas da nossa curso de sábado, né? De liderança, né? E isso é bacana, porque quando você fala assim, cara, tem que entender de gente. E tem. Porque hoje, para você ser empreendedor, cara, hoje se você não entender de gente, não gostar, esquece que seu negócio não vai dar certo. E qual momento mesmo que você falou assim, cara, isso aqui é um negócio? Que você começou a ver teu negócio como um grande negócio, como, cara, isso aqui é uma empresa e não apenas um serviço. Exato. Porque tem diferença. Tem pessoas que ele tá ali, vou abrir uma barbearia, vamos falar, mas eu tô aqui como serviço, para brincadeira, né? Que você caiu na real, pô, peraí. Deu certo, isso aqui é uma empresa. Sim. Qual foi o momento que a chave girou? Então, quando a gente abriu, na verdade a gente tinha um pouco desse pensamento já, assim, mesmo tão pequeno ali, a gente já pensava assim, cara, negócio é negócio e amizade é amizade. Então a gente sempre soube separar, até questão de parentes, assim, de querer fiado, de querer cortar para pagar depois e tal, a gente não fazia desde o início. A gente falava não, nunca fizemos fiado assim, porque a gente entendia que negócio é negócio, cara.
entendeu? E tem uma frase que martela na minha cabeça, assim, que barbearia ou qualquer outro negócio não é ONG. Então tá ali feita para dar lucro, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Porém, eu falo que no início, a gente, por mais que a gente não fazia fiado, a gente ainda tinha uma atitude e um comportamento de não lidar com aquilo ali como uma empresa de verdade, né? Onde a barbearia ali era bagunçada, onde ia gente para ir para lá ficar conversando, batendo papo, tinha os meninos lá que tinham videogame, ficava jogando videogame, bem no iniciozinho quando a gente começou. Foi onde eu comecei a entender, comecei a estudar, né? Fiz um curso com o Elias, e foi em 2021 que a gente começou a estudar, 2021, a gente começou a estudar ali firme, e foi onde minha mente começou a abrir, cara, de uma forma surreal. E foi onde eu comecei a tratar meu negócio como um negócio de verdade, a separar o que é da empresa, o que é meu, questão de dinheiro, assim, né, do que entra. Foi onde eu comecei a entender que todo cliente que entra ali, ele precisa ser tratado de forma diferente, como profissional, como qualquer outro negócio. Você vai num consultório médico, você vai no escritório de advocacia, qualquer outra coisa assim, que as pessoas hoje olham com um grande negócio, não olham barbearia assim como isso, porque até culpa nossa como barbeiro, porque o barbeiro, ele não, muitos barbeiros, né, no caso, ele não enxerga a profissão como negócio, enxerga como hobby. Então, quando a gente começou a entender que é um negócio, a gente começou a se posicionar diferente, a ter compromisso com o horário, a ter compromisso com o cliente, a ter compromisso com o negócio. Então isso mudou, cara, quando eu comecei a enxergar assim, cara, para onde eu tenho que levar a minha empresa, para onde eu tenho que ir e o que eu preciso fazer. Então é onde a gente começou a eliminar algumas atitudes nossas, que não era de um comportamento como um empreendedor de verdade. Começamos a buscar ferramentas, aprender com pessoas que estavam bem à frente da gente, e a gente começou a aplicar isso. E aí a gente começou a ver resultado. E aí vai pegando gosto, né? Você vai vendo que o conhecimento vai te dando, aplicado, vai te dando resultado ali. E é isso, sim, cara. Eu acho que o momento que eu tive esse entendimento foi onde eu comecei a olhar para a empresa assim, cara, isso aqui não é ONG. Isso aqui é um negócio, tá? Então... E o interessante você falando tudo isso, né? Porque eu já passei por isso, tá? Sim. Eu lá atrás já empreguei muito colega, muito amigo. E na grande verdade, as pessoas que estão ali, que se diz que é teu amigo, eles não vibram com o teu sucesso, com o teu crescimento. Verdade. E para você ver, quando a gente fala de amigos, são poucos deles que te impulsionam. Que estão ali, cara, tô contigo, vamos fazer junto? Vamos fazer junto? Cara, porque o amigo que é amigo quando tem um negócio, cara, ele não pede de graça. Sim. Ele não vai chegar para você... Pô, Alisson, cara, você corta meu cabelo fiado, cara, depois eu te pago. Pô, cara, tira só minha barba aqui, cara, corta só meu cabelo. Porque isso pra você ver, isso já é lá de trás, cara, não é da agora. Sim. E é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Irmão, quem diz que é teu amigo, ele nunca vai te ajudar a crescer. Exato. São poucas pessoas que falam assim, cara, é meu amigo. Eu me recordo quando eu tinha uma empresa, né? As pessoas que almoçavam comigo, tomavam café comigo, foram as pessoas que menos me ajudaram a entrar no mercado de trabalho. As pessoas que estavam ali, teve um período que eu fiquei devendo muita grana. Muita, mas para honra e glória do Senhor Jesus eu consegui pagar todo mundo. Mas sabe o que acontece? As pessoas que estavam em volta ali, quando dava 11h30, eles me ligavam. E aí, vai ser almoço aonde? Aí eu querendo com aquela... Como é que a minha esposa fala, cara? O coração mole... Carente, né? Carente. Quer falar, cara, você era muito carente. Aí eu falava o quê? Não, vem almoçar comigo. Só que ele não vinha sozinho, trazer mais um colega, mais outro. Tinha 3 almoçando. Como eu almoçava num restaurante que depois eu pagava, ia ficando ali. Não estava vendo dinheiro saindo do bolso naquela hora, mas no final do mês a conta estava alta. Tinha que pagar aquela conta. Caraca. Aí eu comecei um dia, cara, aonde que a chave girou pra você, João? Aonde você fala assim, cara... Esses caras não são teu amigo, esses caras não estão nem aí contigo. Na época que começou a surgir o Facebook. Aí eu vi aquela galera, cara, todo mundo em churrasco, vibrando, aquele monte de cara. Eu falei, caraca, e ninguém me chamava pra nada. Eu falei, esses caras não são meu amigo. Então de segunda a sexta eu tô pagando café, pagando almoço,
estão comigo, final de semana. Só quando eu sirvo, né? Aí eu falei, não. Cara, eu comecei a cortar, comecei a dar a palavra não. E foi libertador. Então, hoje, você que está iniciando o seu negócio, isso é para você mesmo que está iniciando o seu projeto, quer montar a tua empresa, coloca amigo não. Aprenda a dizer não, né, João? Aprenda a dizer não. Lá atrás, eu não soube dizer não. Eu paguei um preço. Nós estamos aqui com o Ellis, ele contando exatamente essa história aqui pra gente. Que ele foi desvinculando as pessoas. E hoje eu, como conhecedor da palavra, hoje, com o conhecimento de investimento que eu fiz na área, como mentor hoje, eu falo para você, olha a mesa que você vai sentar. Cuidado com quem você está falando nos seus projetos. Porque talvez são poucas pessoas vai vibrar contigo. E a maioria pode até falar contigo ali que tá feliz. Mas na verdade não tá feliz, ele tá triste contigo, tá? Verdade. Então, cuidado para quem você conta o teu sonho. Meu irmão, deixa eu falar outra coisa. E o que diferencia hoje a barbearia Mota das outras barbearias que você vê assim, que hoje eu sei que todas elas são parceiros seu, né? Mas o que você fala assim, João, minha barbearia hoje ela tem um diferencial nisso. Você consegue... Consigo. Eu Cara, sei que você consegue. Hoje a gente consegue ter bastante clareza daquilo que a gente se diferencia das demais barbearias, né? Com todo respeito, todas as outras barbearias aqui da cidade, eu conheço donos de várias barbearias, né? Mas o que eu olho pra dentro, assim, admiro muito no nosso negócio, primeiro ponto, cultura. Nossa, eu vejo que nós somos uma equipe, cara, hoje nós construímos essa cultura, né? Que a gente vibra com o crescimento de cada colaborador, de cada colega de trabalho. É uma coisa que talvez você não saiba, dentro de muitas barbearias existe disputa de barbeiro com outro barbeiro do lado. Eu já ouvi relatos assim, eu nunca trabalhei em barbearia nenhuma, assim, em outra barbearia não. Mas já ouvi relatos de alguns amigos que já trabalharam em barbearia que falavam o seguinte, quando você ia tomar um café e ver a barbearia era grande, ia tomar um café, chegava um cliente seu, o cara falava que você não estava lá e é para atender o seu cliente. Entendeu? Então, assim, lá na Mota, graças a Deus, não tem isso. Nunca tivemos isso. A gente sempre cresceu, tivemos entendimento, né, que pra gente crescer, a gente não precisa ver o pior do outro. A gente não precisa prejudicar ninguém pra gente crescer. Dá pra crescer sendo correto, dá pra crescer sendo honesto, entendeu? Então, eu vejo que um dos grandes, esse é o primeiro, assim, diferencial nosso, é a nossa cultura, cara. Que hoje eu vejo muitos barbeiros querendo estar com a gente ali, participar disso, por ver como é a nossa equipe, cara. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar da nossa equipe, porque eu não tenho dor de cabeça com isso. Hoje a gente senta para trocar ideias sobre para onde a gente quer ir. E se eu te falar que tem várias empresas que não é do tamanho da sua, muito gigante, que não tem cultura. Caraca. Que não tem cultura. Você falou uma palavra importantíssima dentro do empreendedorismo. Cultura. Qual é a cultura da tua empresa? Faz experiência. Pergunta para alguns empresários que você conhece. Me fala qual é a cultura da tua empresa. Cultura, missão, visão. Não, qual é a sua cultura? Né? Fala para mim qual é a sua cultura. E não sabe, tá? E o interessante você fala porque eu tive já esse prazer, né? Sim. De dar uma palestra lá para tua equipe. Já vi outras pessoas palestrando lá também. Sim. Cara, isso é uma cultura. Investir em qualificações para os funcionários. Eu vejo o tratamento que você tem lá com todo mundo. Isso é muito bonito. Toda vez eu ia muito lá também, sim, né? Sim, sim. E eu via como você tratava cada um deles. O respeito que você tem ali com cada um. Não é porque você hoje é o Mota, você é o cara que é o CEO da barbearia. Mas eu vi você sempre tratando todo mundo igual ali dentro. Né? E isso é maneiro. E no dia que você falou assim, que eu vi você falando de um curso, falou assim, João, quero fazer outro curso aqui de motivacional para a equipe. Cara, o que você tem aí? Cara, isso é muito maneiro. E eu vou com toda a felicidade do mundo quando eu vejo alguém que quer investir na tua equipe. Cara, eu vejo que você faz isso. Você não sabe como, você falando, aproveitando isso, né? Daquela vez que você foi lá e compartilhou todo aquele conhecimento com a gente lá, você não tem noção de como aquilo mudou a mentalidade de muitos ali dentro. A maioria. Hoje a gente tem o Orlando, que é um dos nossos barbeiros lá. E ele tá lá há muito tempo, né? Fatura lá dentro hoje. Tem meu irmão,
que mudou, que estava também presente nesse treinamento que você deu pra gente lá. E, cara, foi sensacional, João. A partir dali, muita coisa mudou. A partir dali, a mentalidade de todo mundo ali dentro mudou. Então, hoje eu vejo a galera, assim, motivada, eu vejo a galera querendo crescer, vejo a galera empenhada. Pô, direto compartilha comigo, investe em material, investe em curso. Então, assim, cara, isso é legal de ver. Entende? Hoje a nossa troca de ideia é essa. Hoje a gente senta, as nossas reuniões, raramente a gente senta para poder, assim, apontar um erro de um, de outro. A gente corrige, a gente relembra algumas coisas pra gente poder não cometer o erro cometer o risco, correr o risco, perdão, de errar ali naquele ponto que a gente está acertando. Mas a maior parte, cara, das nossas reuniões é sobre para onde a gente quer ir. Cara, isso... As nossas metas individuais e da empresa. Tá? Estratégia. Então, toda semana você tem reunião de estratégia para onde vocês querem ir. A gente tem reunião semanal hoje. Isso é muito bacana. E quando você fala de investimento em palestra, em curso, olha, tem muita gente aí, cara, que não faz isso não. Esse curso mesmo que nós vamos fazer agora, quinta-feira, sábado, agora no dia 8 de novembro, né? Aqui no Hotel Mercury. Eu conversei com alguns empresários, né? Quando eu falei, cara, esse curso de liderança é um curso de 8 horas. Sim. Eu não vou falar nada que eles não saibam. O cara falou assim, mas por que você vai dar o curso? Eu também fui assim. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu falei assim, cara, o cara tá falando o que eu sei. Mas precisa vir alguém de fora para falar o que tem que ser feito. Exatamente. E eu estudei muito, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, viajei agora, estou buscando muita informação exatamente para mudar essa equipe. E esse treinamento é 30 vagas só. Caraca. Me perguntaram, por que você não colocou mais para mais gente? Eu falei, não, só quero 30. E eu falo para vocês, eu tenho certeza que todo mundo que vai fazer esse curso vai sair diferente. Igual você falou, cara, eu sei porque eu tive relato de pessoas que trabalhou contigo, hoje montou o próprio negócio dele. Cara, isso acendeu uma luz para mim, o que você falou aquilo. E a palestra, cara, é isso. Você é um cara que vivencia muito isso. Sim. Direto eu vejo seus status, você está em Belo Horizonte, quando eu olho você está em São Paulo no evento. Sim. Isso é bacana, cara. E eu vejo algumas pessoas, cara, eu encontrei com muita gente no Rio, já encontrei com outras pessoas em Alphaville, em São Paulo, daqui de Macaé. Legal. E quando nós temos um evento em Macaé, as pessoas não valorizam o evento que é aqui. Que está aqui dentro da sua terra, está dentro aqui dentro, vai entregar. No próximo ano eu já estou com 8 palestras tudo fora de Macaé. Caraca. Belo Horizonte, Alphaville, Barra da Tijuca, tem Teresina. Mas a gente fala o seguinte, cara, o pessoal de longe estão procurando, estão vendo nossas peças aqui dentro. E quando nós estamos aqui dentro Tudo da aqui, cidade, não valoriza. Mas aí fala assim, eles querem um profissional qualificado pronto, não vai encontrar. Não vai. Eu vejo a tua luta lá, você fala assim, João, eu tenho que qualificar meu pessoal aqui dentro. Para melhorar a forma que tem que ser feito. Aí quando a gente fala, qual o valor desse investimento? Ah, um investimento é X. Ih, cara, é muito caro. Muito caro é você ficar apanhando o tempo todo. Exatamente. Isso que é caro. Meu irmão, mas eu falo para você, eu fico muito feliz com tudo que você está falando, do investimento que você faz ali dentro da barbearia. Quando você falou da palavra cultura, cara, já me encantou. Porque é aquilo que eu volto a falar, tem empresa grande que não sabe o que é né, isso. João? E eu vejo você investindo em treinamento com o pessoal, isso é bacana. Cara, a gente tem essa cultura de treinamento de semanal dentro da barbearia, tanto para alinhar a métrica do mês, tanto para alinhar aquilo que a gente precisa fazer na semana, o desenvolvimento de cada um. E isso é muito legal, voltando ao assunto, falando de cultura, assim, é algo que eu valorizo muito dentro do nosso negócio. Cara, todo mundo lá é parceiro, todo mundo lá vibra com a vitória do outro, todo mundo lá, quando um tá conquistando alguma coisa, o outro celebra. Então, todo mundo lá, assim, o cliente sente isso. Eu acho legal porque, assim, quando o cliente vê que como o cliente vê que a nossa equipe é unida, o cara não vê assim, cara, se não tem vaga com o João hoje, eu vou sentar na cadeira do Ellison que eu vou ter o mesmo tratamento. Aqui a galera aqui não vai levar pro coração, porque eu vejo que tem negócios que cliente fica sem graça de sentar na cadeira de outro profissional ali, colega de trabalho, com medo do que aquele outro profissional vai falar, porque pode correr o risco daquele cara ficar de cara virada, Sim. ficar chateado. Lá dentro não tem isso, e os clientes já sentiram isso. Eu dou um exemplo de que tem um colaborador que começou com a gente tem 3 dias, e a gente abriu a agenda dele com 30 minutos. 5 clientes já agendaram com ele, cliente que não conhecia ele.
Entende? Então, assim, o que eu vejo nisso? Aquilo ali me encantou demais, porque eu falei assim, a gente nem divulgou o cara, a gente simplesmente só abriu uma agenda dele e deixamos à disposição. 5 clientes já agendaram. Mas sabe o que é isso, o nome disso? Credibilidade. É a marca. Então imagina, e a melhor coisa que você fez é isso. Chegou um tempo atrás também que eu era muito assim. Quando a pessoa ia fazer uma palestra ou um curso, qualquer coisa, não, eu quero fazer com o João. Com o João. E eu ficava preso a isso. Sim. Então hoje não, hoje eu viajo, dou palestra, faço uma coisa, faço outra. A empresa está rodando. A empresa está rodando. Então exatamente, só corto o cabelo se for com o Erlerson. Na sua foto faz com o João ou com o Pedro. Não, eu vou lá na barbearia Mota. Vou ter porque a qualidade e a cultura, você falou, cara, tá dentro. Tem empresa que não entendeu isso ainda. Mas tem gente que acha que ele é importante. Se eu parar hoje, a minha empresa fecha, para. Não, cara. A empresa tem que dar continuidade. É isso que tem que entender. Sim. Mas isso só vai acontecer quando você faz exatamente o que esse jovem empresário fez. Ele começou a investir em cultura da empresa. Em treinamento. Pô, mas barbearia, que treinamento tem que fazer para barbeiro? Cara, tem um monte de coisa que eu vejo ele investindo lá. Até atendimento ao cliente esse cara faz. Atendimento ao cliente. Cara, é porque a galera acha assim que quando você fala em investir em barbearia, a gente acha que é só cortar cabelo. E cortar cabelo é 10% do negócio, cara. É uma tesoura, é uma maquininha. É, 10%. Porque assim, hoje a gente olha, o mercado tá cheio de profissionais excelentes, tecnicamente. Entende? Mas o que a gente investe, o que a gente vê que vai gerar valor e fazer com que a agenda daquele profissional ali fique cheia? É o treinamento que a gente dá para ele sobre atendimento, sobre vendas, né, sobre serviços extras. A gente procura desenvolver muito isso porque assim, o cliente já vai para cortar o cabelo. Então, tecnicamente falando, cortar cabelo, o barbeiro já tem que ser muito bom naquilo ali. Entendeu? Então isso é obrigação. O cara vai lá, quer cortar o cabelo, o cara vai ser bom naquilo ali. Mas agora e o demais? Então a gente treina. O que eu olho também, João? Treinamento, eu penso em desenvolvimento pessoal. Abrindo até aqui, cara, algo íntimo, né? Que eu acho que não compartilhei assim com ninguém. Isso dá até corte, hein? Confidência do Erlerson Barbeiro. Cara, a nossa barbearia eu vejo como um propósito, cara. Um propósito de Deus. Algo que Deus confiou em nossas mãos para que através da gente, do nosso negócio, vidas sejam alcançadas por Ele, vidas sejam transformadas. Eu falo porque o nosso foco é ver, assim, a gente como líder procura enxergar em cada colaborador, cada profissional, qual a dificuldade de cada um. Às vezes o cara não tem dificuldade técnica, mano. Mas o cara, às vezes, por conta de algum trauma, algum problema familiar, o cara desenvolve algumas atitudes que aquilo ali prejudica ele profissionalmente. Então a gente como líder, a gente olhando isso, a gente faz treinamento. Cara, esse cara precisa de motivação. Onde a gente levou você lá para poder falar sobre isso. Levamos também a Jane, né? Jane. O nome dela. Para falar sobre inteligência emocional. Cara. Jane é... E foi sensacional o treinamento com ela também lá. Então, assim, a gente sempre olha assim, cara, qual a dificuldade que a gente vê hoje da galera? A gente fala muito sobre família, a gente fala muito sobre emocional, a gente fala muito sobre finanças também com a galera. Então, um treinamento nosso que a gente dá pro barbeiro não é só sobre cortar cabelo. O que menos a gente fala sobre corte de cabelo, cara. Cara, e o interessante, porque quando chega lá, a gente encontra uma paz muito grande ali dentro. Muito. É incrível. Você entra ali dentro, passa pelaquela porta ali, já tem um cafezinho, já tem não sei o quê. E o atendimento, cara, isso conta muito. Então, isso é muito importante. Eu quero fazer uma pergunta pra gente ir para um rápido intervalo. A gente tem que faturar também, né, pessoal? Senão, como é que vai manter esse programa? Como que você acompanha essa tendência da beleza masculina? Porque isso conta muito. Mas você vai responder isso depois do intervalo. É hora de faturar, agora chegou o grande momento. Já queremos agradecer a cada patrocinador desse programa JAcast. Quero agradecer a Clínica L2. Se você está precisando fazer aquele exame, aquele ASO para sua empresa, é só procurar a Clínica L2. E se você está precisando de um treinamento normativo, uma empresa para fazer toda a sua gestão de segurança do trabalho, fazer todo o envio do seu social, a Effects do Treinamento é a empresa certa, especializada para te atender
dentro da sua empresa. Também o mercado MacFlash, você que está precisando de ter um mercado dentro do seu condomínio, dentro da sua empresa, é só fazer contato com o MacFlash que ele está prontinho para te atender. Agora, se você está precisando relaxar naquele dia quente em Macaé, naquele final de semana, é só se hospedar no Hotel Brisa da Costa. Lá tem day use, fica à vontade, lá tem uma equipe de excelência. E tem mais uma que eu estava esquecendo de falar, pessoal. É a Casa do Banho Quente. Ele que é responsável pelaquela água deliciosa, aquele banho quentinho. Casa do Banho Quente. É só fazer contato que lá tem uma equipe de excelência para te atender. E se você quer fazer parte desse time de patrocinador, é só fazer contato. Nós vamos deixar as redes sociais aqui. Faça contato que nós vamos estar com a nossa equipe para te atender. Venha para o JAcast. Fala, pessoal, estamos de volta com o podcast JA. E o meu convidado de hoje é o Erleson Mota, esse barbeiro incrível que não ganha dinheiro comigo, mas eu vou voltar a fazer lá esse plano com ele, pelo menos fazer a barba, limpar a sobrancelha, entendeu? Pessoal, e já pedindo para vocês se inscrever no canal, compartilhar, ajuda esse canal a crescer, a trazer mais história incrível igual a do Erleson. Meu irmão, quero saber se você lembra da pergunta. Lembro. Lembra? Então fica à vontade. Tá. Como eu acompanho, né, a tendência, né? É isso aí. Então, acompanho, cara, como? A gente estuda bastante, né? Tanto online quanto presencial também. Então, assim, todo ano a gente tá num evento, numa conferência, que é considerada a maior do mundo, no nosso segmento, né, de barbearia, que acontece agora em São Paulo, por exemplo. Esse ano reuniu 4.000 profissionais da área. Caraca, é muita gente. Então ali a gente está sempre acompanhando o mercado, né? Acompanhando as tendências e também nos cursos que a gente faz online com algumas pessoas que são referência no mercado. Por exemplo, a gente está para entrar agora também numa mentoria com um dos caras que são número 1 do nosso segmento. Então ali a gente consegue estar um pouco à frente, né, em relação à tendência, entende? Então uma das coisas que a gente faz é isso, tá? Estudar, investir em conhecimento e estar presente nesses locais. Por exemplo, capital sempre está muito à frente do que aqui. Sim, né? De conhecimento, eventos e tudo. Então a gente, sempre que pode, a gente está nesses lugares para trazer algo diferente para a nossa cidade. Hoje a gente tem, nós somos, na verdade, né, nós trouxemos para a cidade o modelo de assinatura, né? Como é que funciona a assinatura? Barbearia por assinatura, ela funciona tipo a Netflix, de Gympass, onde o cliente ele paga um valor fixo mensal e tem a liberdade para cortar o cabelo e fazer a barba quantas vezes ele quiser. Nós somos hoje o maior clube de assinatura da cidade. Hoje a gente tem mais de 250 assinantes no Clube Mota hoje. Que legal, cara. Então eu vejo que isso é um grande diferencial nosso também, tá? Aqui na cidade em si, porque a assinatura tem no Brasil todo, mas aqui na cidade... E como é que funciona? Esse é um aplicativo? Como é que é isso aí? Então, a gente tem um aplicativo que é próprio da loja, mas o aplicativo ele é válido tanto para assinante quanto para quem também não é assinante. Então, se eu quiser baixar o aplicativo agora, eu consigo baixar? Você consegue. Interessante, você não precisa nem baixar. O aplicativo, você adiciona ele à tela de início. Ele não consome memória do teu telefone. Legal. Tá bem leve, bem tranquilo. Então, hoje a gente tem um aplicativo, o cliente ele pode entrar por lá, contratar, lá tem todos os planos. E o legal é que o cliente ele pode cortar com qualquer profissional da barbearia. Ele não fideliza a um único profissional, ele pode cortar com qualquer um, tá? Em qualquer horário. Ele vai ter o aplicativo com toda a nossa agenda e vai selecionar o melhor horário para ele. A gente trabalha com agendamento, onde a gente entende que isso é cômodo para o cliente, né? Lá vocês abrem que hora? Inicia que hora? Vai até que horas? Lá a gente inicia de 9 e finalizamos às 8 horas da noite, às 20 horas. Né? Sim. De segunda a sexta. Aos sábados a gente finaliza às 17 horas. Então ele entra lá, ele consegue ver o horário, se tem vaga, se não tem, quem é o barbeiro que vai atender ele. Consegue ver tudo. Ver tudo por ali. Isso aí, todos os serviços, valores, planos que a gente tem lá. E a gente está trazendo algo diferente também, cara. A gente acredita que dezembro ou janeiro isso já vai estar validando que todo cliente assinante, ele vai, todo o valor dele de assinatura converte para ele em cashback. Que maneiro, para ele muito poder bom. utilizar em qualquer empresa parceira ali dentro. Então, por exemplo, hoje é muito grande, tem muitas empresas no Brasil, como a Madeiro, Sim. como outras empresas assim, a Raia, que o cliente que é assinante,
ele começa a ganhar cashback para ganhar desconto nesses lugares. Então, um grande diferencial nosso hoje também é esse, né? A assinatura... A assinatura ele começa a qual valor? A partir de R$ 99,90. A gente tem plano a partir de R$ 99,90 para o cliente cortar quantas vezes ele quiser no mês. Sério mesmo, cara? É. Caraca, olha. Só fica cabeludo quem quiser. Pô. É verdade, cara. Pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é bacana. A gente vê até uma ideia, né, que vindo um salão que nem vocês, que tá crescendo, eu tô vendo. Barbearia. Salão, barbearia, né? Ô, pessoal, né, antigamente chamasse um salão de barbearia, dava até briga, né? Até briga, né? Dava, agora não, chamar de salão, barbearia de salão, né? Bicho pega. E qual conselho você daria para um jovem que está iniciando agora, fala assim, quero montar minha barbearia? Qual conselho você daria para ele? Ou quero ser barbeiro? Legal essa pergunta, cara. O conselho que eu dou pro jovem que quer montar ou ser barbeiro, primeiro passo, João, ter foco e paciência. Sim. Porque não vai ser rápido, não vai ser fácil. Ele precisa de quê? De foco, paciência e clareza de onde ele quer chegar. Porque a gente vê muita gente que quer seguir em um negócio porque tá dando dinheiro pro outro. Mas não necessariamente, talvez ela tenha como que eu posso dizer, o dom para aquilo ali. Sim. Né? E não que não seja treinável, né? Mas assim, cara, que o jovem tenha paciência. Hoje eu vejo muita gente querendo resultado muito rápido, querendo começar hoje e daqui a um ano já tá num nível muito grande. E não é assim, a gente com barbearia, só com a barbearia Mota a gente tem 6 anos e pouco de barbearia. Então agora que a gente começou a ter um crescimento legal, entende? Então assim, todo mundo que estiver começando, todo jovem assim, estudem, primeiro passo, tenha paciência e foco naquilo que você quer e respeita o tempo, cara. Não tem jeito, não tem fórmula mágica assim, é respeitar o tempo que o resultado vai vir, desde que a pessoa se mantenha focada naquilo que ela quer para a vida dela, entende? Então no nosso segmento é isso. Então primeiro, a base de tudo é o estudo, cara. A pessoa tem que estudar aquilo que ela vai fazer. Você não pode somente buscar conhecimento mesmo, conhecimento. Saber se é aquilo de fato que ele quer, né? Exatamente. Entender por quê. O que acontece? Eu vejo que a gente passou por muita coisa dentro da barbearia, né? E já passamos dias sem atender ninguém, pô. É onde muitos desistem. Então, assim, já atendíamos no início de domingo a domingo e já tinha dia que a gente não atendia ninguém. Ficava de 8 da manhã a 9 da noite sem atender nenhum cliente. Isso estou falando há 5, 6 anos atrás. E hoje tem gente que vai lá e fica sem cortar o cabelo. Sem cortar cabelo. A gente tem lista de espera às vezes. Tem dia hoje, por exemplo, vai ser um dia assim, com lista de espera lá de cliente querendo agendar e a gente tá nessa procura até de profissional para poder a gente conseguir. Sim, e vai chegar no final do ano e isso começa a apertar mais ainda, né? Começa a apertar mais. Mas isso tudo é resultado, cara, do que você plantou. E aquele famoso ditado, quem planta, colhe, né? Vai. E você tá plantando conhecimento, tá plantando hoje investimento na sua barbearia, e isso conta muito, isso é muito bom. E eu indico vocês realmente conhecer, entra no Instagram deles, conheça esse aplicativo. Eu tenho certeza que vai facilitar, vai agilizar muito a sua vida. Se eu fui falar dele, o cara, não, já sou cliente dele, João. E eu tentando vender o cara, mas o cara já era cliente dele, né? Meu irmão, queria te agradecer por esse momento. Eu sei que nós vamos fazer o parte 2, que eu sei que tem novidade vindo aí. Muita coisa. E eu quero marcar a parte 2 desse podcast, que eu tenho certeza que vai render muito. Isso é muito bacana, tá? Foi bom te receber aqui dentro. E eu já quero agradecer os patrocinadores desse programa. O patrocinador Brisa da Costa, que se você quer fazer um day use, que nem você quer tá um dia de sol, quer levar a família, você pode ir pro Brisa da Costa lá tomar aquele banho maravilhoso ali dentro daquela piscina. E agora eles têm um parquezinho lá com os animais lá, cara, muito bacana. Pra criança que nunca viu alguns pássaros, lá tem tudo. Sério? Isso aí. É onde? É aqui na Bairro da Glória ali, na subida do Alborg ali. Pertinho. Pertinho, cara, pertinho. Cara, você pode chegar de manhã, toma aquele café, fica lá, pode almoçar, curte, day use, maravilhoso. Pô, e um precinho bacana. E se você quer ser um patrocinador desse programa, é só fazer contato com nas nossas redes sociais ou chamar no privado que a gente vai estar
falando exatamente como que acontece esse patrocínio aqui dentro, ok? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse programa, se inscrever nesse canal. Nós temos muito programa interessante para você assistir. Meu irmão, deixa uma mensagem aqui para quem te segue. A mensagem que eu sei que tem um monte de jovem que te admira. Eu sou muito tímido para essas coisas, cara. Imagina, cara, seja você mesmo. Deixar a mensagem, pedir o pessoal, né, para seguir nosso trabalho, acompanhar nosso trabalho no Instagram, Barbearia Mota. Só escrever direto, tá? Barbearia Mota 1, né? Você vai achar no Instagram. Nós somos também, né, a primeira barbearia por assinatura na cidade, o maior clube de assinatura na cidade também. E te convido também a seguir na minha rede social também, né? O Ellerson Mota, normal, só escrever normal aí. É um nome difícil, mas mas você vai achar lá fácil, tá? João, quero te agradecer, cara, por essa oportunidade, por esse convite especial de estar aqui contigo, né? E agradecer a Deus também pela conexão, né? De conectar a gente. Sou muito grato a Ele, sou muito grato a você por todos os conselhos que no tempo que a gente teve, pouco tempo, você tem me aconselhado em muitas coisas. E eu sou muito grato, cara, porque tem muitas coisas que você falou comigo que a gente aplicou, que a gente colocou no nosso negócio e que tem mudado pra gente, tem mudado na nossa vida, no nosso negócio. Então só te agradecer mesmo, louvo a Deus, por isso que eu não medi esforço para estar aqui, né, presente contigo nesse momento aqui, tá? Porque você é um cara bênção, tá? Continue assim, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, meu irmão. Um abração, tá? Um abraço, irmão. Ficamos por aqui, até o próximo programa.